Olá, turma. Vamos para mais uma aula. E agora vai ser sobre mínimo múltiplo comum, ou seja, MMC. Vamos lá para ver qual é a definição desse MMC, mínimo múltiplo comum. O menor dos múltiplos comuns, excluído o zero, de dois ou mais números, chama-se mínimo múltiplo comum, MMC. Então, para quem assistiu os vídeos anteriores aí sobre os múltiplos e divisores, agora vai ser super fácil achar esse MMC, que é o menor múltiplo comum. Vamos ir para o primeiro exemplo. Consideremos os conjuntos dos múltiplos de 2 e 3. Então, quem são os múltiplos de 2? São todos aqueles números que dá para dividir por 2. Quem são os múltiplos de 3? São todos aqueles números que dá para dividir por 3. Múltiplo de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, certo? Aqueles números que dá para dividir por 3. Então, quem é o menor dele? Excluindo o zero. Por que eu vou excluir o zero? Porque ele é comum para todos. O múltiplo começa sempre por zero, certo? Então, o menor é 6. Então, 6 é o menor comum entre 2 e 3, ou seja, entre os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3. Então, o MMC de 2 e 3 é 6. O 6 divide para 2, quanto para o 3, dá uma divisão exata. Excluindo o zero, o menor múltiplo comum é 6. Indicamos o menor múltiplo comum de 2 e 3 assim. MMC, entre parênteses de 2 e 3, é igual a 6. Super fácil de achar os múltiplos aí, ou seja, achar o MMC usando aí os múltiplos, né? Os múltiplos que vocês já aprenderam nas aulas anteriores aí. Como será que o conceito de mínimo múltiplo comum pode aparecer no cotidiano? Analise as situações a seguir. Então, vem cá, onde que eu vou usar o MMC, menor múltiplo comum, no dia a dia? Vamos ver algumas situações, certo? A primeira situação é a do zoológico. André, o veterinário de um zoológico, distribuiu seus dias para visita aos animais. Ele visita os elefantes de 4 em 4 dias e os macacos de 6 em 6 dias. Considerando hoje como dia 0, a primeira visita das listas. Responda, então, hoje é o dia 0, ele visitou os macacos e os elefantes. Daqui a quantos dias ele vai fazer novamente aí essa visita, né, junto, tanto os macacos quanto os elefantes, certo? Então, quando que vai ocorrer a segunda visita? Vamos ver, daqui a quantos dias, né, vai ocorrer a segunda visita? Então, vou achar os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6. Quem são esses múltiplos de 4? Todos aqueles números que dá para dividir por 4, começando pelo 0, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, certo? São infinitos. Múltiplos de 6 são todos aqueles números que dá para dividir por 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Olha aí, hoje foi a visita aos macacos e aos elefantes ao mesmo tempo. Visitou os dois tipos de animais. Qual é a próxima visita? Segunda, daqui a 12 dias, o menor comum entre 4 e 6. Essas visitas a esses dois tipos de animais vai ocorrer de 12 em 12 dias, certo? Então, o MMC de 4 e 6 é 12. Então, daqui a 12 dias vai ocorrer a segunda visita. A letra B, quero saber quando que vai ocorrer a terceira visita. Eu já sei que é de 12 em 12. Então, nós vamos achar os múltiplos de 4, os múltiplos de 6. Ó, daqui a 24 dias vai ocorrer novamente as visitas a esses dois tipos de animais, que são os elefantes e os macacos. Achei os múltiplos de 4, os múltiplos de 6. Primeira visita, 0, 0. Considerei aqui o primeiro dia. A segunda visita aos dois tipos de animais, daqui a 12 dias. A terceira, daqui a 24 dias. É lógico que é de 12 em 12, então a próxima é 36. Seria aqui 36 e 36. Então, daqui a 24 dias vai ocorrer a terceira visita. Então, super fácil aí para calcular o MMC pelos múltiplos, certo? Segunda situação. Pedro está resfriado e tem que tomar
um xarope de 6 em 6 horas e um comprimido de 8 em 8 horas. Pedro tomou os dois juntos agora. Daqui a quantas horas ele tomará os dois medicamentos juntos novamente? É a mesma situação das visitas aqui aos animais, certo? Então, vou achar os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8, certo? Para descobrir de quanto em quanto hora, de quanto em quantas horas ele vai tomar esse medicamento. Tomou exatamente agora. Suponho que agora seja 9 horas da manhã. Que hora que ele vai tomar novamente? Certo? Então, vamos ver. Ache os múltiplos de 6. São aqueles números que dá para dividir por 6. Ache os múltiplos de 8. São aqueles números que dá para dividir por 8. Certo? Olha aqui. 0, 6, 12, 18, 24, 30. Múltiplo 36, 42. Aqueles números que dá para dividir por 6. E o 8, aqueles números que dá para dividir por 8, que é 0, 8, 16, 24, 32, 32 mais 8, 40, 48. Olha aí quando que ele vai tomar de novo os dois medicamentos ali junto. Lembrando que o xarope toma de 6 em 6 horas. E o comprimido de 8 em 8 horas, ele vai tomar novamente ali os dois juntos daqui a 24 horas. Então, se ele tomou junto aqui às 9 da manhã, certo? 9 da manhã do dia seguinte, ele vai tomar os dois medicamentos juntos, certo? Daqui a 24 horas. Então, organiza as ideias, né? Dado dois ou mais números diferentes de zero, denomina-se mínimo múltiplo comum desses números o menor número diferente de zero, que é múltiplo de todos ao mesmo tempo. Indica-se o menor múltiplo comum por MMC, certo? Tá aí a definição e do que é um MMC, mínimo múltiplo comum. Exemplos, vamos calcular em mais alguns exemplos, fazer mais alguns exemplos. Eu quero calcular aqui na letra A do exemplo 1, MMC de 5 e 6. Vou achar os múltiplos de 5 e 5, começando pelo zero. Vou achar os múltiplos de 6, que é de 6 em 6, começando pelo zero. Olha aí, quem coincidiu dos dois múltiplos? O 30. Eu vou excluir o zero, que ele é comum para todos. Então, 30 divisor de 5 e 6. Então, menor comum, seja menor múltiplo comum entre 5 e 6 é o 30. Olha a letra B. São três números, vou calcular o menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum de 2, 5 e 8. E eu já coloquei a resposta aqui para facilitar um pouco. Vou achar os múltiplos de 2, que são aqueles números que dá para dividir por 2, os números pares. Eu vou achar os múltiplos de 5, são aqueles números que dá para dividir por 5. E vou achar os múltiplos de 8, que são aqueles números que dá para dividir por 8. E eu tenho que excluir o zero, que ele é comum para todos. Olha aí quem que é o próximo comum. Aí, tanto para 2, 5 e 8, o 40. 40 divide por 2, por 5, por 8. Então, ele é o MMC de 2, 5 e 8. Na letra C, eu tenho um pouquinho maior, que é o 100 e o 150. Eu quero achar o MMC de 100 e 150, que é super fácil. O ruim é você colocar o MMC de 2 e 100, mas quando os dois números estão próximos do outro, é super fácil para fazer. Certo? Pelo esse método, que é o método dos múltiplos, tá? Os métodos múltiplos. Tem um método que é da decomposição por fatores primos. Então, achar os múltiplos de 100, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Os múltiplos de 150, 0, 150, 300, 450, de 150 e 150. Olha aí quem é comum entre os dois. Quem é comum? 300. 300 divide por 100 e por 150. Então, o MMC de 100 e 150 é 300. E aí o exercício de número 2, bem interessante, que eu não quero achar o menor, eu quero achar os três menores. Certo? Achar os três menores. De quem? De 3, 4 e 6. Então, ok. Descubra os três primeiros múltiplos comuns de 3, 4 e 6. Certo? Então, eu vou achar os múltiplos de 3, os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6. Vamos cansar de fazer aqui em cima. Ó, múltiplo de 2, de 4, de 5. Aqui no início, as que tinha de 4 e de 6. Então, certo? Fica fácil. Quem são os múltiplos de 3? Iniciando pelo 0, de 3 em 3. Quem são os múltiplos de 4? Iniciando pelo 0, de 4 em 4. E os múltiplos de 6,
iniciando pelo 0 de 6 em 6, desconsidero o 0, que eu já falei por quê, porque ele é múltiplo de todos os números, certo? Então, desconsidero, olha, quem é o primeiro múltiplo comum aí do 3, 4 e 6 é o 12. Quem é o segundo múltiplo comum do 3, 4 e 6 é o 24. E quem é o próximo? 36. Ou seja, ele está indo de 12 em 12, certo? Então, aí está aí a resposta. Quem são os três primeiros? 12, 24 e 36. Então, quando você estiver fazendo aí os exercícios da apostila CEF, tem exercício parecidíssimo com esse 2, certo? Parecido, ó, igual não é, mas idêntico ao número 2, certo? Idêntico aqui ao número 1 do zoológico. Não é igual, mas são parecidos para facilitar na hora da resolução dos exercícios da apostila, certo? Então, lembra, o que é o MMC? Vamos lá. MMC de 2 e 3 é 6. É o menor divisor, certo? É o menor número que eu consigo dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo, certo? Então, vamos lá. Quem é aqui o MMC de 4 e 6? É aquele menor número quando você dividir por 4 e por 6, dá uma divisão exata. 12 dividido por 4 é 3. 12 dividido por 6 é 2. Deu exato. 2 vezes 3, 6. Certo? Então, 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 6, 12. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 4, 12. Dá uma divisão exata. Isso é o MMC, o menor. Só que tem vários. Ó, tem o 24, 36. Mas o MMC quer dizer menor múltiplo comum. Certo? Então, essa aula aí bem simples, né? Uma aula curta. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? O que é o MMC. E aí, bom estudo a todos. Faça os exercícios da apostila, viu, sextos anos. Ok?